Diabéticos podem, e mais do que isso, devem fazer exercícios. Ficar parado não ajuda em nada. Então, quais as dicas para fazer atividade física com segurança? A gente volta ao Parque do Sabiá, em Uberlândia, com a Emilene Silva. Emilene, eu tenho uma pergunta aí para a educadora física, a Nádia. Antes de fazer o exercício físico, a pessoa que tem diabetes deve fazer um exame clínico completo? Tá certo, Mônica. Eu vou conversar então com a Nádia, vou saber dela isso. A Nádia, que ela é doutora em Ciências Fisiológicas e também professora na Universidade Federal de Uberlândia. A Mônica quer saber, Nádia, se as pessoas que têm diabetes, se elas têm que fazer um exame clínico antes de iniciar a atividade. Sim, é de fundamental importância a realização desse exame para saber algumas doenças de base associadas ao diabético que essa pessoa pode ter. Isso aí vai servir para nortear a prescrição de exercício desse indivíduo. Então, e falando em exercícios, quais seriam os exercícios assim melhores para quem tem diabetes? Bom, de acordo com a literatura científica, classicamente a gente tem os exercícios aeróbios como sendo os melhores. Seria caminhada, corrida, a bicicleta, a natação, a hidroginástica. Por quê? Durante a realização desse exercício físico, nosso músculo conseguiria captar a glicose por um mecanismo independentemente da ação da insulina, que seria o aumento de cálcio, que é liberado para o processo de contração muscular, que iria auxiliar muito nessa captação de glicose durante o exercício físico. Nesse caso, então, a musculação, claro, é mais um exercício de força, mas também seria indicado? Sim, a gente tem a musculação, o exercício resistido, como um exercício complementar, né? Uma vez que o exercício físico resistido, a musculação, ela aumenta muito a quantidade de músculo, de massa magra no nosso organismo, que é o segundo tecido que mais utiliza glicose, o açúcar no nosso organismo. Então, aumentando a quantidade de músculo no organismo, a gente aumenta esse consumo de glicose. Haja vista que o problema do diabético é o excesso de glicose no sangue, né? Então, iria auxiliar muito no controle do diabetes, no controle glicêmico, a realização conjunta do exercício aeróbico com o resistido. E nós teria uma quantidade exata para quem tem a diabetes? Então, como o diabetes traz um monte de doenças associadas com ele, o ideal seria uma prescrição individualizada. Então, o educador físico sentaria com a equipe multidisciplinar, com o nutricionista, com o médico, e aí iria realmente prescrever o exercício individualmente para aquele indivíduo, baseado nas doenças de base que ele possui, além do diabetes. Mas, de forma geral, né, para a comunidade geral, a gente pode passar algumas instruções, que seria fazer o máximo de dias possíveis o exercício físico, isso é importante, 5, 6 vezes por semana, realizar atividades físicas com intensidades moderadas, né, de 50% a 70% da frequência cardíaca. É isso que eu ia falar agora, não dá também para fazer tudo de uma vez. Não, você tem que ter cautela, né, e tendo uma progressão da realização desse exercício físico, não intensificar muito o exercício físico, né, porque a gente sabe que o exercício físico intenso, ele pode ser hiperglicemiante para o organismo, que seria uma condição que não seria bem-vinda para o indivíduo diabético. Então, Nádia, vamos interromper um pouquinho, que a Mônica tem uma pergunta lá no estúdio. Pode falar, Mônica. Então, Emilene, eu tenho aqui, olha, o Gilberto do bairro Santa Mônica, ele diz que controla tudo direitinho e percebe que quando não se alimenta antes do exercício, ele passa mal. Qual é a recomendação da Nádia? Então, a gente tem uma pergunta do senhor Gilberto de Santa Mônica. Ele diz que ele faz tudo direitinho, mas quando ele não se alimenta antes do exercício, ele passa mal. Então, de fundamental importância é essa alimentação pré-treino, né? Principalmente com carboidrato de índice glicêmico baixo a moderado, com conteúdo proteico também deve existir. E nos 40, 50 minutos pré-atividade física, essa ingestão tem que acontecer. De forma alguma realizar em jejum, porque o risco de hipoglicemia vai ser muito aumentado. Porque o exercício, como a gente falou, ele aumenta a captação de glicose independentemente da ação da insulina. Então, o risco de hipoglicemia durante, em algumas horas pós-treino, está aumentado. Tá certo. Muito obrigada, Nádia. Mônica, lembrando que para fazer o exercício é preciso também ter um calçado próprio para isso, né? E também uma roupa confortável, né, Mônica? Ficam as dicas aí, Milene. Obrigada a você e a Nádia também. Agora, tem outro detalhe, né? A Nádia falou que é importante se alimentar antes de ir para o exercício. Eu vou aproveitar e vou perguntar aqui ao Dr. Ricardo Rodrigues, que continua com a gente neste segundo bloco. Qual que seria o ideal, então? Por exemplo, dar preferência para uma fruta, um pão integral? O que a pessoa pode ter antes e depois, doutor Ricardo? Sim, a gente, para uma atividade física leve, moderada, um carboidrato em pequena quantidade, geralmente o carboidrato
a gente fala de ação mais prolongada, que seria os ricos em fibras ao mesmo tempo, não só a farinha, mas com fibra também. A fruta cumpriria esse papel, né? E no pós, a refeição programada, né? Se for à tarde, o jantar no final do dia, a refeição seguinte para manter os níveis, igual ela comentou, existe um consumo dessa glicose também no pós-exercício. Então, vamos supor, uma banana, um pão integral, né? Sim, um biscoito integral. Um lanche leve para poder fazer, sim. Muito bem. Eu tenho aqui a preocupação da Rosana, de Japaraíba. Ela tem 3 filhos e o garoto Isaías, de 3 anos, está com diabetes tipo 1, foi descoberto em janeiro desse ano. E ele está fazendo tratamento, eles conferem a glicemia, né, 4 vezes ao dia. Ele está tomando a medicação, mas mesmo assim a taxa de açúcar está muito alta. E ela considera que é muito difícil, né, essa dieta alimentar para uma criança de 3 anos. Eles estão muito preocupados. O que é possível fazer no caso da Rosana de Japaraíba, no Centro-Oeste? Mônica, é uma situação mais complicada, um pouquinho nessa faixa etária, né? Administrar insulina, as doses variam muito, porque a criança com menor peso, pequena mudança na dose já pode dar grandes diferenças. E a criança nessa idade não tem um padrão, né? Um dia ela brinca mais, pula mais, no outro dia menos. No momento você acha que ela vai comer tanto de alimento e ela come menos, e a dose da insulina foi a mesma. Então a oscilação nessa idade é um pouco maior. É um pouco esperado oscilar um pouco mais os níveis glicêmicos, então a mãe tem que ter um pouco mais de calma. Né, tem que estar em acompanhamento, né, e tentar achar o melhor esquema possível da medicação para esse controle ficar mais estável, né, e continuar insistindo, né, mudar hábito alimentar nessa faixa etária. Eles dependem muito do que é oferecido em casa, do que tem em casa, do que os outros irmãos e irmãs comem, né, então tem que estar de olho nisso. Às vezes tem que mudar o hábito todo da casa para não ficar tão difícil da criança acostumar com a nova alimentação. Eles não precisam ficar desesperados não, né? Não. Precisa ter calma nessa hora e tenta tomar as medidas mais corretas para que passe essa fase mais difícil e depois fique mais tranquilo de controlar. Muito bem. Eu tenho aqui também, olha, o Rodrigo e o Gilberto, do Santa Mônica, são irmãos, descobriram na mesma idade, aos 20 anos, o diabetes. E o Gilberto me contou que o Rodrigo não se cuidava muito e entrou até em coma porque a taxa de açúcar caiu demais nesse caso, né? Como não correr esse risco? É realmente o controle, doutor Ricardo? Sim, a monitorização, né, da glicemia, que são aqueles testezinhos de dedo que eles fazem, né, várias vezes ao dia, é fundamental, porque você saber ir dormir sabendo quanto está a sua taxa de glicemia é importante. Você tem horas de jejum pela frente durante o sono, então uma das formas de minimizar esse risco é ir dormir sabendo quanto está. Se tiver mais baixo um pouquinho, reforça o lanche. Então, uma série de medidas a gente orienta para o paciente para ele tentar minimizar o risco de hipoglicemia grave. Tá? Agora, eu conversei com o Aurélio também, de Uberlândia, por telefone, e ele me disse o seguinte, que acha que o transplante de pâncreas, né, que já existe, seria uma das alternativas aí para quem tem o diabetes. E é verdade isso? O que se tem sobre esse transplante, doutor Ricardo? Hoje em dia, o transplante do órgão, do pâncreas, né, para a resolução do diabetes, não é uma opção de rotina, pelo contrário, é uma exceção, em virtude das medicações imunossupressoras, né, que os remédios que ele tem que tomar para não rejeitar esse órgão, são remédios que causam uma série de danos em outras partes do nosso organismo, para o fígado, para o rim, né, até mesmo desenvolver um novo risco de ter diabetes. Tá? Então a gente sabe que não é uma medida mais fácil para se livrar da doença. É uma saída quando o paciente precisa de um transplante renal e ao mesmo tempo ele tem o diabetes e aí pode ser transplantado o pâncreas junto, porque ele teria que de toda forma usar os medicamentos para não ter rejeição. Então nessa situação está indicado o transplante de pâncreas. O transplante de ilhotas, que é uma modalidade que transporta só as célulazinhas que fabricam insulina do pâncreas, está em estudo, vários protocolos no mundo têm sido tentados para tentar resolver de uma maneira mais simples, sem precisar de imunossupressores, né? Mas ainda não é uma saída prática no dia a dia para a gente resolver o diabetes. Eu até esse ano conversei com o Dr. Eduardo Cury, né, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, e uma das grandes esperanças para o diabetes tipo 1 é a questão das células tronco, né? Sim, esse passou a ser uma esperança nossa, né, porque à medida que consegue se desenvolver uma célula que passe a fabricar novamente a insulina, a gente poderia estar resolvendo o problema do diabetes tipo 1, que é justamente a falta de produção dessa insulina. Tá? Eu tenho aqui a pergunta, a Luhan está me passando pelo ponto, doutor Ricardo. O Luiz Fernando, que ligou para a gente agora de patrocínio, quer saber o seguinte, Nutiformina, é isso? Metformina. É a metformina também, tá. Ele quer saber se esse medicamento causa impotência. Bom, daí acho que a pergunta seria da metformina, você está perguntando. Não é um dos efeitos adversos relacionados a essa droga, né? E normalmente o que o paciente, o diabético, às vezes tem
A impotência, a disfunção erétil, né, é uma das complicações crônicas do diabetes. Né? Sem então, o controle. assim como a visão, a circulação, a disfunção erétil é uma das frequentes também. Então, o bom controle pode evitar isso. Para a gente encerrar, eu tenho aqui a Amélia Borges de Uberlândia. A farinha de banana a farinha de banana verde pode ajudar no controle do diabetes, da taxa de açúcar? Olha, estudos recentes mostraram que o amido que existe nessa farinha da banana verde é um amido resistente e que não é absorvido e com isso diminui um pouco a absorção dos carboidratos intestinais. Então seria um auxiliar para essa taxa de glicose não subir após as refeições, né? Então, ainda está em estudo, pode ser uma ferramenta, né, para o futuro aí. Doutor Ricardo, quero muito agradecer a sua participação aqui mais uma vez, né? E reforçar, o controle é importantíssimo, né? É importante e manter a qualidade de vida é possível. A gente viu isso com o Igor também, né? Obrigada, viu, doutor Ricardo?